Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. Hoje nós vamos iniciar um novo estudo com o tema Alcoolismo, um caminho tenebroso. O que nós podemos aprender a respeito do alcoolismo? Como ajudar um alcoólatra? Como ajudar a família? Então nós vamos ver um pouquinho de tudo sobre isso. O que a Bíblia nos ensina a respeito? Em primeiro lugar, nós vamos ver um texto da palavra do Senhor, de Provérbios capítulo 23, verso 30 a 35, que diz: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela condena a bebida. A bebida, ela não faz mal a ninguém. Pelo contrário, ela destrui o caráter, ela destrói a família e, acima de tudo, afasta os amigos. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma breve introdução sobre esse estudo. Os conflitos da vida. Tratados neste estudo trazem ensinamentos preciosos, mas também perturbadores, pois estampam a dura realidade que tem tirado a paz de muitas famílias. Os conflitos da vida, tratados nestes estudos que nós estamos passando dia a dia, mostram para nós o seguinte, que eles são perturbadores, e eles estampam a dura realidade que tem tirado a paz de muitas famílias, tanto de homens, de mulheres e até hoje mesmo, jovens e adolescentes estão entrando por esse caminho que é destruidor e perturbador. Então, queridos, o que estamos aprendendo nesses estudos sobre os conflitos da vida mostram esta dura realidade de muitos e de muitas famílias. Tem nome como a ansiedade, o medo, a depressão, o senso de culpa, a ira, a solidão, os complexos, o luto, o desespero, o suicídio, os vícios, a compulsão. Então nós estamos vendo nesses estudos que estas doenças ou transtornos psicológicos destroem tanto a família como destrói a pessoa que sofre de todos esses males psicológicos. Então, nós temos que aprender a como lidar com isso, a como lidar com a ansiedade, com a culpa, com a depressão, com o desespero, com o suicídio, com os vícios, e procurar ajuda e procurar ajudar as pessoas que sofrem e suas famílias. Por isso, nós vemos que as consequências tanto da ansiedade, da depressão, do suicídio, desses transtornos psicológicos, mostram para nós que tudo que está sendo tratado nestas lições, os conflitos da vida, em maior ou menor escala, prejudicam o desenvolvimento da vida espiritual, social, psicológica e familiar. Embora esses conflitos possam ser contornáveis pelo agir de Deus e por um pouco de esforço humano. Então, esses transtornos que nós estamos vendo aqui podem ser tratados, podem ser contornados, mas esses transtornos tratados em maior ou menor escala, ela prejudica a vida espiritual, social, familiar e também mata a pessoa que trabalha. Ela não sente ânimo para o trabalho e assim perdendo o serviço, deixando a sua família passar necessidades. Então nós vamos ver um pouco dessas consequências também
no alcoolismo. Então, o nosso porto seguro, aonde nós vamos encontrar um refúgio, uma fortaleza, um socorro, é justamente na boa mão do Senhor, na palavra de Deus, através do Espírito Santo. São vozes sensatas e edificantes que se levantam para exortar, corrigir e direcionar nossos passos. Então, nosso porto seguro é o porto seguro espiritual que nós temos em Deus, na palavra dele, através do Espírito Santo dele, que essas vozes edificam, exortam, corrigem, direcionam a nossa vida a um viver que vou viver bem na sociedade, vou viver bem dentro da minha casa, vou viver bem no meu trabalho, no meu lazer, e eu vou ter dignidade. A palavra de Deus e o Espírito Santo tratam isso na nossa vida, para que possamos ser testemunhas do agir de Deus, moldando e mudando a nossa história. Por isso, hoje nós vamos começar sobre o alcoolismo, um novo estudo. Como o alcoolismo reflete na nossa vida e reflete na sociedade e na vida familiar. Então, o alcoolismo é uma questão que parece atingir proporções incontroláveis, uma vez que o álcool é capaz de entorpecer e manipular tanto a razão que passa a interferir na vontade do ser humano. Então, o alcoolismo, ele molda tanto, ele mexe tanto com a nossa razão, que nós não conseguimos discernir se estamos fazendo o que é correto ou errado. Ou distorce a nossa razão para falar assim, olha, a hora que eu quiser, eu paro, eu controlo. O alcoólatra, ele não consegue entender isso, porque a vontade dele é sempre beber um pouco mais. Então, nós vamos ver que esta questão, ela atinge proporções incontroláveis que manipulam tanto a razão como a vontade do ser humano. Então é um tema polêmico. Por que é um tema polêmico? Porque ele é cercado de polêmicas em seus aspectos culturais, ideológicos, científicos e principalmente no campo da espiritualidade. Por quê, queridos? Há culturas que o alcoolismo não é tratado como vício e não é tratado como doença, é uma questão cultural. Eles aprenderam a viver desta forma. Então, tem isso. Ideológico. A pessoa tem a sua ideologia, olha, eu bebo socialmente, ele não consegue ver que ele já está domado pelo alcoolismo, então para ele está bebendo socialmente. Então é uma questão de ideologia. E a ciência trata o alcoolismo ou o alcoólatra como uma pessoa que está doente. O alcoolismo é uma doença. E no campo da espiritualidade, o alcoolismo não deixa a pessoa buscar uma vida centrada na palavra de Deus e com Deus. Então, é um assunto polêmico porque trata de cultura, de ideologias, do parecer científico e também do parecer espiritual. Por isso, nós vamos procurar na palavra de Deus, descobrir na palavra de Deus um caminho seguro que nos conduz a um posicionamento cristão e ético, coerente com a fé que professamos e no qual possamos encontrar a paz de espírito, a boa consciência, o bom testemunho e a certeza da libertação. É uma realidade isso que há muitos cristãos que são alcoólatras, que sofrem dessa doença e não conseguiram enxergar isso ainda. São dominados pelo alcoolismo e não conseguem entender. Então, a palavra de Deus, ela vem trabalhar isso na nossa mente, no nosso desejo, para que possamos posicionar diante do alcoolismo, diante da sociedade, um posicionamento cristão e ético,
coerente com a fé que nós professamos. Então, a palavra de Deus vai nos ajudar a tratar isso. Mas é bom levar também em conta que precisamos de procurar ajuda de profissionais que vão nos ajudar tanto no psicológico como na vontade, ser tratado isso para fugirmos do alcoolismo. Então, tenho grupos Alcoólicos Anônimos, o AA, que presta um serviço relevante no tratamento do alcoólatra. Temos o CAPS, que também ajuda muito nesse tratamento. Então, procure ajuda. E isso vai trabalhar e transformar a sua vida. Mas o que a palavra de Deus diz por enquanto é: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Uma pessoa que é dominada pelo alcoolismo, ela vê coisas, ela faz coisas esquisitas e ela fala coisas perversas. Há muitos que sofrem do alcoolismo, chegam dentro do seu lar, espanca a esposa, espanca os filhos e não sabem o porquê fez isso. Porque são dominados pelo alcoolismo. O nosso desejo aqui é ajudar tanto a pessoa que sofre desta enfermidade, como ajudar a família a vencer este mal por meio da palavra de Deus. Não estou falando por meio da religião, mas por meio da palavra de Deus. Como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. O que é a verdade? Jesus Cristo. Ele diz isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nós vamos estudar um pouco sobre o alcoolismo, esse caminho tenebroso. Junte-se a nós, compartilhe esta mensagem para que muitos possam ouvir um pouco sobre o mal do alcoolismo na vida do ser humano, na vida da família e na sociedade. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos por tudo, pelo teu grande amor por nós. Abençoa nesse novo caminhar, ó Pai, e assim sermos tratados pela tua palavra e vencermos esse mal que destrói vidas, destrói família e destrói a sociedade. Nós precisamos de ti, da tua palavra, e por meio dela fortalecer o nosso interior para termos um posicionamento ético e cristão diante de ti, da família e da sociedade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.